Turíbulo do Senhor. Boa tarde. Bem, eu me chamo Juliana, tenho 21 anos, faço universidade, eu curso de Ciências da Natureza na Universidade Federal. Vou para o 8º período, para a honra e glória do Senhor, que é uma vitória cada período, só Deus sabe, eu acho que quem é universitário aqui também sabe o sufoco que é, mas enfim, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta tarde mais uma vez. E para a gente iniciar o tema de hoje, antes que eu fale sobre o tema, eu quero fazer um momento diferente com vocês, e para isso eu vou precisar de um voluntário. Assim, gente, a dinâmica que eu vou fazer... Eu vou vendar os olhos da Daniela. E aí, eu vou colocar esse texto em uma das partes da sala. E minha voz vai orientar ela de onde está esse texto. Só que vocês vão fazer o possível e o impossível para atrapalhar e não deixar a Daniela escutar as minhas orientações. Daniela, tá me ouvindo? Eu vou começar. Daniela, vem me segue. Pra tua frente. Pra tua frente, Daniela. Daniela. Dani, eu tô aqui. Daniela. Daniela, vem pra frente. Pra frente. Voltar a Dani pro centro. Opa, pra morrer. E agora vocês vão continuar fazendo barulho. Continua aí, Daniela. Dani, continua no centro. O pessoal vai continuar fazendo barulho. Pode continuar, gente, fazendo barulho. Dani, pra cá, ó. Tá ali, ó. Tá vendo? Pode pegar. Obrigada. Bem, gente, isso foi para mostrar para vocês o tema de hoje, que é o pecado. E o pecado, ele funciona como essa venda. E eu, que estava querendo orientar a Daniela, era a voz de Deus. E outra coisa, né? A gente pode ver as duas situações.
A Daniela, embora estivesse escutando muito barulho na segunda parte em que eu tirei a venda dela, mas ela conseguia me ver. E eu consegui dizer para ela onde estava. Porque sem a venda do pecado, embora tenha as dificuldades da vida, embora tenha os obstáculos, é mais fácil a Daniela escutar a voz de Deus. É mais fácil a Daniela chegar até onde Deus quer que ela chegue. E é isso que a gente vai trabalhar hoje, né? Para iniciar, eu vou fazer aqui a definição, né, do que seria. Antes disso, eu não sei se todos estavam aqui na pregação passada que falava sobre o amor de Deus, mas a pregação de hoje, que é sobre o pecado, o pecado, ele tem outro termo que pode ser utilizado também, que é o obstáculo para se experimentar o amor de Deus. E na pregação passada a gente via tantas coisas maravilhosas que o amor de Deus pode nos proporcionar, o quanto é grande, o quanto é maravilhoso, quantas bênçãos traz para a nossa vida nós vivermos essa experiência do amor de Deus. E antes de iniciar, eu queria perguntar para vocês se vocês querem realmente viver essa experiência do amor de Deus. Porque se vocês querem, vocês vão ter que romper com a barreira do pecado. Vocês vão ter que superar esse obstáculo. Certo? E é o convite de Deus para cada um de nós hoje. Que a gente possa romper com esse obstáculo e assim nos aprofundar no amor de Deus. É uma condição que a gente deixe a venda. Que a gente largue aquilo que está nos impedindo de enxergar e de seguir as orientações de Deus. Ok? Vamos lá. Para iniciar, eu vou começar com o conceito de pecado. Antes disso, eu queria saber de vocês, o que é pecado? Para vocês, o que é pecado? Karen, o que é pecado? Eu acho que o pecado é agir contra a lei. Agir contra a lei. A lei de Deus. Vou pegar aqui o YouCat para ler para vocês a definição do que tem aqui, né? O que é um pecado? O pecado é uma palavra, um ato ou uma intenção com que uma pessoa atenta consciente ou intencionalmente contra a verdadeira ordem das coisas, tal como a projetou o amor de Deus. Pecar significa mais que atentar contra as regras instituídas pelas pessoas e pelas instituições. O pecador volve-se livre e conscientemente contra o amor de Deus, ignorando. O pecado é, no fim das contas, o egoísmo levado ao desprezo de Deus, segundo Santo Agostinho. Em caso extremo, a criatura pecadora profere, quer ser como Deus. Como o pecador me carrega com a respectiva culpa, referindo-me e destruindo-me com as consequências. Ele também envenena e prejudica o mundo. O pecado e o seu peso tornam-se reconhecíveis na proximidade com Deus. O que isso quer dizer? Que à medida que nós nos aproximamos de Deus, que é a luz, mais claro fica para a gente aquilo que não é bom para a gente, aquilo que é sujeira. Diante da claridade, a gente consegue perceber ainda mais os nossos erros, os nossos pecados. E é isso que vem dizer o YouCat, né? O catecismo também vem dizer que o pecado, e a própria palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, quando se inicia com a desobediência de Adão e Eva, que o pecado é a desobediência à vontade de Deus, o abuso da liberdade. Deus nos deu o livre-arbítrio, e aí nós somos responsáveis por aquilo que é escolha nossa. Então, o ato de pecar é um abuso dessa liberdade que Deus nos deu. Porque nós usamos a liberdade para fazer aquilo que não é vontade dele, aquilo que não agrada o seu coração. O pecado também pode ser definido como uma ofensa a Deus. Amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Ao pecar, nós desprezamos o amor de Deus e olhamos para nós mesmos para satisfazer vontades próprias, para satisfazer os nossos desejos.
ou até mesmo chegar ao ponto de querer nos igualar a Deus, de ter o controle sobre nossa própria vida. Por exemplo, o que levou Eva a pecar? Porque a serpente, ao oferecer o fruto para Eva, disse que ela ia adquirir os mesmos poderes que Deus tinha. Então, naquele momento, Eva quis se igualar a Deus. E aí também há uma forma de pecado. Já no Novo Testamento, o que é que vem nos trazer como sendo pecado? Não crer em Jesus Cristo. Porque Jesus é a própria manifestação de Deus. É a prova de amor de Deus por cada um de nós. Se eu não creio em Jesus, logo eu estou indo contra aquilo que é vontade de Deus, sendo eles um só. E sendo assim, eu também estou indo contra o amor que Deus tem por mim. Por isso, de início, eu colocava para vocês que se vocês realmente querem essa experiência de amor com Deus, se vocês querem experimentar desse amor, vocês precisam romper com essa barreira que é o pecado. Vocês precisam retirar essa venda dos olhos de vocês. Certo? E o pecado, ele tem suas consequências. No caso da dinâmica que foi feita, a Daniela ela não conseguiu chegar de imediato, ou teve uma certa dificuldade para chegar, embora ela tenha se aproximado. Mas ela teve uma dificuldade para chegar onde eu queria que ela chegasse. E assim, é uma das consequências do pecado na nossa vida. Quando nós nos encontramos com os olhos vendados, quando nós nos encontramos cegos pelo pecado, isso nos impede de enxergar aquilo que Deus quer para nós. Certo? E uma das consequências que é colocada é a própria separação de Deus. Como é colocado nos primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, o que é que vai acontecer com Adão e Eva? Eles viviam lá no paraíso, eles desfrutavam de todas as graças, eles tinham de tudo, e ao pecar, houve essa separação entre Adão e Eva, entre o homem e Deus. E é isso que o pecado, uma das consequências do pecado é essa: perder a experiência do amor de Deus. Uma outra consequência é a privação da glória de Deus. E eu quero que vocês peguem a palavra em Romanos 3, 23. Diz assim, ó: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Pequenininho o versículo, mas vem nos dizer muita coisa. Uma outra consequência, como eu havia dito para vocês. Aqueles que pecam, eles são privados da glória de Deus. E aí vocês podem me perguntar, o que é a glória de Deus, né? É essa experiência de encontrar-se com o Senhor face a face, de desfrutar das suas graças, de viver realmente essa experiência de amor. Se nós pecamos, a palavra vai ser bem clara, né? Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, uma das consequências é essa: estarmos, por conta do pecado, privados de desfrutarmos da glória de Deus. Gente, dando continuidade, uma outra consequência do pecado são os traumas que carregamos nas nossas vidas, algum tipo de ferida interior que foi causada com o tempo e que é fruto de um pecado. Às vezes a gente até desconhece que tenha sido fruto de um pecado, mas aquilo pode ser consequência de um pecado também. Doenças. E quando falo em doenças, eu fui mais a fundo para pesquisar. Quando falava em doenças como consequência do pecado, uma das doenças que era citada era a doença da AIDS. Porque a AIDS,
acho que aqui todos sabem a forma como é transmitido, como é a forma de contágio, né? Então, ela é uma doença fruto de pecado, porque vai contra a vontade de Deus, a forma como ela se dá. Então, é uma consequência também a doença. As injustiças sociais. Quando falava em injustiças sociais, questão do desemprego. É uma consequência do pecado, porque se há desemprego é porque é uma má distribuição de renda. É aquela velha história de poucos com muito e muitos com pouco ou sem nada. Então é um pecado também isso. E vem trazer uma consequência a nível social, uma injustiça social. A corrupção, por exemplo, é uma outra consequência do pecado. Que a pessoa que comete corrupção, que pratica a corrupção, ela está pensando só em si, na ganância, no dinheiro e em interesses próprios. E isso vai contra a vontade de Deus. Isso também é pecado. E aí nós vamos pegar outra passagem em Romanos 6, 23. Que vai dizer assim: mais uma consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. O que a passagem vem nos dizer? Que uma das consequências do pecado é a morte. E quando ele fala na morte, não está se referindo só à morte física, a morte da carne, mas a morte espiritual. Porque uma pessoa que vive uma vida entregue ao pecado, ela aos poucos vai se matando, aos poucos ela vai morrendo. E isso é interessante porque quando eu digo vai se matando, é realmente uma forma de suicídio, por mais que ela não compreenda. Quando se deixa realmente dominar por aquilo que não é vontade de Deus, por aquilo que é pecado, leva à morte, né? E outra parte que eu quero comentar com vocês é as causas do pecado, né? Juliana já falou a definição, já falou as consequências e o que nos torna pecadores, né? A causa primária é a própria presença, a existência do demônio. Desde quando o demônio surgiu, há a presença do pecado. Porque isso a culpa é dele, completamente. Porque é isso que ele quer, nos levar a pecar. O objetivo do demônio é esse. O objetivo do inimigo é esse. Nos afastar da voz de Deus, nos deixar cegos e nos direcionar para um caminho oposto daquilo que Deus sonhou para cada um de nós. É esse o objetivo do inimigo. Nos levar a pensar que o pecado é algo normal, que o pecado é algo que já faz parte da minha vida e que eu vou continuar pecando, que não tem jeito, ou coisa desse tipo. Me levar a me acomodar com aquela situação. É a velha síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Se eu tenho um certo erro na minha vida, um certo pecado, e vou continuar permanecer naquele pecado. É isso que o inimigo quer de nós, que nós nos rendamos ao pecado. E a causa secundária é a própria natureza humana, né? A partir lá de Adão e Eva, quando houve essa separação, nós nos tornamos pecadores a partir desses que nos antecederam, né? É da natureza humana nós termos as nossas limitações, as nossas fraquezas, mas que isso não nos condicione, como eu já havia falado agora, que isso não nos paralise. Tipo, nós somos limitados, nós temos as nossas fraquezas, é natural do homem errar, falhar, mas que isso não nos limite a ir à frente, a corrigir os nossos erros, a estar sempre buscando uma forma de melhorar
e de escutar a voz de Deus. É uma luta constante. Eu não estou dizendo aqui que de uma hora para outra todos os pecados de vocês vão, desaparecer ou vocês vão deixar de pecar. Não é isso, é uma luta diária. A cada dia, pode ser uma coisa pequena ou pode ser uma coisa maior. Eu sei que eu tenho que trabalhar aquilo, é um passo de cada vez. E é isso que o Senhor quer de nós, porque Ele nos criou para a santidade. E caminhar para a santidade é isso. Não é sermos perfeitos, mas estarmos sempre buscando nos assemelharmos a Deus. Estarmos sempre buscando lutar contra esse pecado. É isso que o Senhor olha em nós. É esse esforço, é essa perseverança, é essa vontade de nos assemelharmos a Ele. É isso que é válido para o Senhor. Porque às vezes a gente pode cair no erro de, como eu já havia dito, né? De dizer que eu sou pecadora, que eu faço isso de errado e pronto, parar por aí. Me limitar ao meu erro e não ir mais adiante. Mas o que o Senhor quer de nós é que nós demos esse passo a mais. Que a gente procure mudar. Por mais que seja uma coisa difícil. Eu digo, meu Deus do céu, eu sou assim há tanto tempo. Mas a misericórdia de Deus é maior. O poder de Deus na minha vida é maior. E a gente precisa acreditar nessa misericórdia. A gente precisa acreditar nesse amor, porque é esse amor que nos move, que nos transforma. E lá voltando na pregação do semeador, é esse amor que vai nos fazer dar frutos. Nós somos como aquela semente que foi plantada, precisa regar, precisa de cuidados para dar frutos. Não é só deixar lá e com o tempo vai crescer saudável. Não, é algo que precisa ser trabalhado. É não deixar morrer a semente que o Senhor plantou dentro de nós. E não deixar que o pecado sufoque essa semente. Por isso que eu digo para vocês que é uma luta diária, é uma luta constante. Eu não sei se vocês já ouviram falar na classificação dos pecados. Eu coloquei aqui como um ponto importante porque quando a gente fala de pecados, mas Juliana, o que é tanto que envolve o pecado? Gente, nós temos o pecado mortal, que é o rompimento com Deus, que é tido como aqueles contra a vida ou contra Deus. Matéria grave, ou seja, vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus, conscientemente. Então, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, eu sei que é errado e ainda assim faço. E deliberadamente, ou seja, vontade própria. Ninguém me obrigou a fazer. Eu vou livremente e pratico aquele pecado. Isso é tido como um pecado mortal. Temos o pecado venial, que agravam a relação a Deus. Não há um rompimento, mas há um agravamento. Temos ainda os pecados capitais, que eu acredito que aqui para vocês sejam os mais conhecidos. A gula, a ira, a avareza, a inveja, a luxúria, a preguiça, orgulho, que são os pecados que geram outros pecados. Então é um ciclo, um pecado puxa o outro. E se você não corta o mal pela raiz, o ciclo continua. Então pode ser uma coisinha pequena, mas me leva a pecar em algo maior. E temos também os pecados sociais, que eu já havia comentado para vocês, que é o que atinge a comunidade. Como, por exemplo, não pagar impostos. Não pagar impostos é pecado. Porque atinge toda a sociedade. Né? É eu deixar de pensar só em mim e pensar também no outro, pensar no próximo. Nós pecamos também por omissão. Quando nós vemos uma certa situação e prefiro não me envolver, prefiro me calar, ali a gente pode estar pecando também, por omissão. Porque naquele momento era você que devia falar. Era você que devia agir. E aí também há o pecado, né? E, gente, diante de tudo que eu falei, de todos esses pecados, da nossa condição humana, do que é o pecado, a misericórdia de Deus não tem limites. E quando eu digo que a misericórdia de Deus não tem limites, é porque o Senhor tem o amor tão grande que Ele perdoa todos os pecados. A única condição que faz com que a gente não receba a misericórdia de Deus é quando nós não queremos recebê-la. E aí é a única
forma de que não há realmente jeito, né? Porque o Senhor nos dá a liberdade. E se nós não aceitamos, se nós não acreditamos nessa misericórdia, não há como nós mudarmos nossa realidade. Não há como haver uma transformação. E o Papa Francisco vem nos dizer o seguinte: Deus nunca se cansa de nos perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. Então aí está muito claro a questão da misericórdia de Deus. Dessa abundância da misericórdia de Deus. Só não recebe a misericórdia quem não quer, quem não busca, quem não pede, quem não clama. Porque o Senhor está de braços abertos. O Senhor está ali, presente. Em meio às dificuldades, em meio às tuas fraquezas, em meio às tuas limitações, Deus está ali, à disposição, para te fazer uma criatura nova a cada amanhecer. A cada nova oportunidade, o Senhor quer te restaurar, quer te fazer um homem novo, uma mulher nova. E é por isso também que há uma grande prova do amor de Deus por nós, quando Ele dá o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Porque ali na cruz foram pregados todos os nossos pecados. E aí vocês podem dizer: mas Jesus já morreu por mim, eu já estou salvo. Deus, Ele não precisou de nós para nos criar, mas Ele quis precisar de nós para nos salvar. A salvação está à nossa disposição, mas o Senhor quer que nós demos esse passo até Ele. O Senhor quer que a gente busque essa salvação. É como esse texto que está aqui, está aí à disposição. Mas você só vai pegar ele se você tiver a atitude de se levantar da sua cadeira, caminhar e pegar o texto aqui. Assim também é a salvação. E é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente dê esse passo de ir ao encontro dEle, para nós buscarmos a nossa salvação. Jesus já morreu na cruz para nos salvar. A salvação está ali. Mas o Senhor quer que a gente vá atrás, que a gente busque, que a gente tenha essa iniciativa. Já falei também para vocês da nossa realidade pecadora. E a última passagem que eu quero pegar com vocês é 1 João 1. Do 8 ao 10. Quando eu falo para vocês que é nossa condição sermos pecadores, mas o Senhor vem nos dar as instruções de como fazermos, de não nos limitarmos com os nossos pecados. E aqui na minha Bíblia tem o título assim, Fuga do pecado. Se dizemos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Então, gente, o que essa passagem vem nos dizer claramente? Que à medida que nós nos reconhecemos pecadores, que nós reconhecemos as nossas falhas, que nós reconhecemos as vendas que estão nos impedindo de enxergar a vontade de Deus, aí é que o Senhor vai agir com sua misericórdia. É aí que o Senhor vai poder perdoar os nossos pecados. Porque assim como Jesus, Ele veio para sarar as feridas, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Como a gente vai ao médico, né? A gente está sentindo uma dor ou algum sintoma. A gente vai ao médico para que ele tenha o diagnóstico daquilo que a gente está sentindo. A gente precisa dizer. A gente não vai chegar lá no médico e olhar para a cara dele, embora algumas vezes é o que aconteça, né? Nossa saúde não é muito lá essas coisas. Mas a gente, ao chegar lá, a gente vai querer expor o que a gente está sentindo. A
dizer, doutor, estou sentindo isso. Porque a partir dali ele vai passar um exame, ele vai fazer uma consulta direcionada para aquilo que eu estou dizendo e chegar a um diagnóstico. É isso que o Senhor quer de nós, que a gente reconheça os nossos pecados, que a gente reconheça as nossas limitações, porque é aí que o Senhor vai agir. Se a gente abre o nosso coração para Deus e diz onde é que a gente está errando, Senhor, reconheço que é aqui que eu devo mudar, aí a misericórdia do Senhor vai nos transformar. É aí que a misericórdia do Senhor vai se manifestar na nossa vida. Porque é isso que o Senhor quer, que a gente reconheça a nossa condição de pecador, mas que a gente reconheça também a misericórdia dele, a ponto de lhe pedir ajuda, a ponto de lhe pedir socorro. Senhor, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu sou fraco, mas contigo eu posso mais, porque tua misericórdia é que me leva a seguir em diante. É a tua misericórdia que me transforma, que me guia, que me faz ir além dos meus pecados, que não me deixa paralisada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Pois é, e é isso que o Senhor quer, porque o Senhor conhece a nossa realidade. Eu estou aqui falando para vocês sobre pecado, mas eu não conheço os pecados de vocês. Eu não sei o que vocês fazem na vida de vocês, e vocês também não conhecem os meus pecados. Então, é algo de intimidade com o Senhor, que o Senhor, por mais que Ele conheça, Ele quer ouvir de você. Ele quer que você se abra, Ele quer que você reconheça. Porque Ele não pode agir naquilo que você acha que está tudo bem, que não é pecado, que está tranquilo, que quer continuar assim. Porque o Senhor nos dá a liberdade para que a misericórdia dEle haja em nossas vidas. É preciso que a gente se abra, é preciso que a gente se reconheça pecador. E o Senhor vem também nos dar a graça do sacramento da reconciliação, da penitência. O quão maravilhoso é esse sacramento. E ele vai dizer lá em João 20, 23, não precisa pegar. Perdoai e sereis perdoados. Então é isso que o Senhor quer também de cada um de nós. Nós temos algo disponível em nossas mãos. É algo que só basta, como eu disse para vocês, só basta que a gente vá atrás. O Senhor quer se doar para nós por meio da sua misericórdia, por meio do seu amor. Mas Ele precisa que a gente queira. Ele não vai invadir as nossas vidas sem que a gente dê permissão para isso. E se a gente tem a graça de ter esse sacramento da penitência, de nos purificarmos através do perdão, gente, basta que a gente vá atrás. É algo muito, muito pessoal. Não tem como eu dizer para a Leidiana, tu tem que se confessar, mulher. Vai. Tu tem que, é algo decisão dela. É algo que tem que partir do coração dela. Porque por mais que a Leidiana vá, porque eu disse para ela ir, talvez o coração dela não esteja contrito, não esteja arrependido. Então é algo que tem que partir de dentro de nós mesmos. É uma experiência individual. É algo você e Deus. Porque não adianta o teu irmão ficar lá apontando o dedo no teu erro se você não acha que é errado. É preciso que a gente volte a olhar para dentro de nós e reconheça aquilo que é e que precisa ser mudado. Porque aí sim a misericórdia de Deus vai agir nas nossas vidas. Para concluir, gente, muita coisa foi falada aqui, eu não sei se falei muito rápido, às vezes quando estou nervosa falo muito rápido, mas o que eu queria que ficasse realmente para cada um de nós hoje é que são muitos os pecados, são muitas as limitações, são muitas as dificuldades, são muitas as vendas que existem na nossa vida. Porque a nossa própria condição humana nos faz pecadores. Mas o que eu quero mesmo que vocês saiam daqui sabendo é que a misericórdia de Deus é muito maior do que qualquer pecado.
do que qualquer limitação, do que qualquer fraqueza, do que qualquer gritaria, do que qualquer venda. A misericórdia de Deus, ela é infinita. Se a gente se deixar envolver por ela, e aí sim a gente vai estar caminhando nessa experiência de amor com Deus, que é algo contínuo. Porque como eu disse para vocês no início, né, o pecado nos afasta do amor de Deus. O pecado nos afasta dessa experiência. Se a gente se deixa encontrar pela misericórdia do Senhor, reconhecendo as nossas limitações, e não só reconhecendo, mas nos propondo a sermos pessoas melhores, a estarmos mudando nossas atitudes, a estarmos no combate diário ao pecado. É como diz um lema, né, da Canção Nova: por hoje não. Se eu tenho um pecado, talvez ele seja aquela que me pega mesmo, e às vezes eu não vou conseguir me livrar dele, mas faça o propósito por hoje. Se ao final do dia eu conseguir chegar sem ter cometido aquele pecado, já é vitória, gente. Já é graça. Porque é assim que o Senhor quer que a gente combata. Hora por hora, dia por dia. E não desistir. Às vezes, Senhor, eu estou errando, vou tentar. E aí eu venho tentando, Senhor, não estou conseguindo. Não desista. Não desista e clame a misericórdia de Deus. Porque é isso que o Senhor quer de nós, essa luta diária, para que a gente possa romper com esse pecado, para que ele possa de fato habitar em nossas vidas. E eu quero assim que vocês possam refletir nesse momento de quais são as vendas que estão te impedindo de alcançar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. De quais são as vendas que estão te impedindo de ver aquilo que Deus já planejou. Quais são as vendas que estão te impedindo de caminhar no caminho do Senhor.